Amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você estar aqui. A reflexão de hoje a gente vai pensar um pouco nessa mensagem que eu trago para nós refletirmos, porque dá vontade às vezes de perguntar assim, pensa que eu sou o quê? Né? São coisas que às vezes passam por nossa cabeça, passa por nosso pensamento, vontade que às vezes a gente tem, não sei se já passou isso contigo, de chamar certas pessoas, dizer tudo aquilo que a gente pensa delas, sobre elas, o que elas são, o que elas na verdade representam na vida delas, na nossa vida. Então nós, por questão de educação, pelos princípios que nós trazemos na nossa vida, nós acabamos ficando quietos, nós não falamos nada, nós vamos aguentando certas coisas, nós vamos vendo que tudo vai passando e nós não tomamos atitude nenhuma. Mas o que na verdade nós representamos? As pessoas não têm noção disso. Elas não têm conhecimento das verdades que nós procuramos caminhar, das soluções que nós procuramos realizar todos os dias, dos pensamentos conflitivos que chegam sobre nós e que muitas vezes tornam a nossa alma cheia de interrogações. A vontade que nós temos e precisamos é que essas interrogações que fazem parte da nossa vida e que se apresentam quase que todos os dias, nós precisamos, na verdade, enfrentar isso e transformar essas interrogações em interjeições, sairmos dos caminhos das dúvidas e entrarmos nos caminhos das exclamações, onde nós precisamos, a cada momento, a cada dia, nós nos admirarmos por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós representamos como pessoas, porque nós às vezes nós não nos damos conta de quem nós somos, na verdade, o que nós somos, o que a gente representa. Você que está aí acompanhando o vídeo, você sabe do que eu estou dizendo, né? Você sabe quantos momentos difíceis você já passou na sua vida, quantas situações você teve que resolver. Quer dizer, as pessoas não têm noção, né? De quantas madrugadas, quem sabe, você já ficou sem dormir, com o pensamento voltado na busca de uma solução, dos incômodos que você teve durante o dia. Mas daí a vontade que dá de perguntar para as pessoas assim, né? Você sabe, na verdade, quem eu sou? Não sabe, né? Então são essas coisas que a gente tem que procurar resolver na nossa vida, não deixar que essas coisas passem batido. Então as pessoas não têm conhecimento da nossa vida, elas fazem uma imagem daquilo que elas olham para nós, muitas vezes uma imagem distorcida daquilo que elas veem em nós, e isso fica representando dentro de um contexto da nossa vida aquilo que elas criam como imagem, mas elas não têm conhecimento daquilo que nós somos, porque tem pessoas que elas têm o prazer, algumas pessoas, de nos olhar da cabeça até os pés, de nos valorizarmos por aquilo que nós estamos ostentando na hora. Não sabem muitas vezes que o nosso valor não está nas peças de roupas que nós estamos usando, não é na marca do sapato que eu estou caminhando, é que está ali a minha identidade, não é? Então são essas coisas que as pessoas deveriam, né, tomar conhecimento. E vem essa pergunta então: o que tu sabe de mim, né? O que você tem que ver comigo? O que você sabe do meu passado, da minha vida, dessas coisas? Porque nós nos apresentamos em certos momentos da nossa vida com aquilo que nós estamos, o que nós temos naquele momento. E a nossa vontade é realmente que a gente consiga trazer para a nossa vida todos os elementos que devem fazer parte do nosso crescimento como pessoa e como ser humano. Então essa é a dinâmica da nossa vida, é isso que nós precisamos entender. O que nós representamos, né? De que modo nos olham, de que modo nós somos valorizados, às vezes pelos olhares de pessoas que colocam lentes de aumento para olhar para nós e pensam que nós somos aquilo que elas enxergam. Elas não conhecem as realidades interiores nossas. Elas não sabem, como eu já disse antes, que caminhos nós percorremos a cada pensamento, a cada sentimento que nós temos dentro do nosso coração. Elas não sabem, a maioria não sabe das ânsias, das ansiedades,
dos medos e dos labirintos, das cortinas e das realidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Então é preciso nós termos esse olhar para nós nos debruçarmos nas nossas humildades, né? Porque como é que nós podemos nos sentir frustrados e nos sentir muitas vezes magoados e chateados com pessoas que nos medem com as suas réguas, com as medidas que elas determinam sobre a pessoa que a gente é. Então a gente fica sempre pensando e lembrando de que esse olhar que nós devemos ter para dentro de nós é um olhar da valorização, do reconhecimento do quanto nós temos forças para enfrentarmos cada momento da nossa vida, cada situação que se apresenta no nosso cotidiano, cada sonho que nós não conseguimos realizar e às vezes precisamos amargamente superar isso, entender que não foi possível, mas que a gente não desista. Se a gente for pelo olhar dos outros, nós acabamos desistindo de tudo, nós acabamos desistindo dos nossos sonhos, dos nossos projetos e muitas vezes nós nos ausentamos de nós para querermos ser presença nos comentários, nos olhares dos outros. Então é importante nós refletirmos sobre isso, é importante que eu trago para nós pensar hoje sobre isso, porque me vem a imagem nesse momento já falei sobre o Davi, né, o rei Davi, mas eu fico pensando, né, quando o irmão, né, foi chamar o Davi, porque o profeta Samuel estava em sua casa e escolheram um filho dele lá, do pai do Davi, né? Agora me falhou o nome, do Jessé. Você veja bem, a gente está gravando e se esquece, mas o Jessé era o pai então de 7 filhos, mais um 8º filho que era o Davi, que foi um filho que eles chamavam de bastardo. E o Davi estava cuidando das ovelhas, ele amava cuidar do seu rebanho, ele cuidava das ovelhinhas, né? Tratava elas muito bem, era um verdadeiro pastor, sabia cuidar de tudo e tinha um amor, uma humildade, uma simplicidade tão grande, tão imensa. E o irmão dele, né, o profeta Samuel, chegou na casa de Jessé e disse que queria ver os filhos que tinha, que ungir um deles, amando do Senhor, do Criador. E daí, ao olhar os filhos que estavam ali, ele perguntou se não tinha outro. Daí disseram que sim, tinha um que estava no pastoreio. E assim o irmão foi lá e chamou Davi para vir cuidar, para vir falar com eles, no caso com o profeta. Mas na hora o irmão disse que o pai precisava falar com ele. Você veja bem a história, né? Interessante isso. E o que me chama a atenção e que nos emociona, que eu fico pensativo e pensando e refletindo, é que na força que o Davi tinha, na humildade que ele apresentava, na simplicidade que conduzia os passos e os sonhos dele, ele corria um pouco para frente, eu lembro disso, ele corria um pouco e gritava para o irmão: cuida das minhas ovelhas. Andava mais um pouco e dizia: cuida das ovelhas. E eu acho que foi umas 2, 3, 4 vezes que ele insistiu com o irmão para que cuidasse das suas ovelhas enquanto ele fosse lá a caminho da sua casa, que o pai tinha mandado chamar ele e ele era muito obediente. Essa é uma questão muito importante de ser obediente ao pai, ser obediente ao Criador. E ao chegar em casa, né, Davi se dá de cara com o profeta Samuel. E o profeta Samuel colocou os olhos e o Senhor disse: eu farei com que tu saiba quem é será o meu ungido, será o novo rei de Israel. E aí o Davi olha, né, conhecia de nome, sei lá, o profeta Samuel, e o profeta disse: tu serás o escolhido, tu serás ungido. E Davi olha para o profeta e diz: puxa, mas eu, né, daquele tamanho, como se diz, todo sujo, tinha passado a noite no pastoreio, todo sujo, as roupas velhas, numa simplicidade tremenda, não cabia dentro dele de emoção. Ele disse assim: mas por que sou eu? Quem me olha assim? Quem é que sabe disso? Como é que o senhor vem aqui me fazer me trazer essa notícia tão maravilhosa? Daí o profeta Samuel disse que o Senhor olhava por ele. Então fica essa reflexão
para que a gente pense também que quando nós estamos na nossa simplicidade, quando muitas pessoas nos olham de cima para baixo, quando não nos entendem, quando nós não somos reconhecidos pelo humano, há um ser supremo maior, o Criador, que nos cuida, que nos olha, e Ele tem para nós algo muito grande. Ele unge a nossa cabeça, Ele prepara uma ceia à frente dos nossos inimigos, Ele nos reveste de força e de poder, porque tudo vem do Criador. Ele é o Senhor da nossa vida. Então veja bem, naquele momento o rapazote lá, o Davi, se ajoelha e o profeta Samuel, né, derrama sobre a cabeça dele o óleo para a unção. E Davi se desmancha em choro, porque na simplicidade e na humildade, um simples homem, rapaz do campo, cuidando das suas ovelhas, das suas coisas, como é que ele podia imaginar que um dia ele seria escolhido pelo Criador? Ele tão simples, tão pequeno, tão humilde, tão rejeitado, porque os outros 7 irmãos não aceitavam ele, chamavam ele de filho bastardo de Jessé. E assim, muitas vezes nós somos chamados de bastardos, nós não somos aceitos, às vezes pela sociedade, não somos aceitos pela nossa própria família, não entende os nossos valores. E se nós não temos essa força, se nós não temos a cabeça voltada para baixo, no sentido de baixar os olhos para a humildade e levantar os olhos e saber que acima de nós há um ser supremo maior que o Criador, que cuida dos nossos passos, que sabe da nossa vida, que conhece os nossos projetos, que realiza os nossos sonhos, se não é Ele, as coisas não acontecem. Então é isso que eu queria deixar essa mensagem para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Muito obrigado a você, então, que faz parte do canal, né, e fico aqui meus agradecimentos, fica aqui o meu sentimento de dizer muito obrigado a você que participa do canal, muito obrigado mesmo. Você não sabe a alegria e a felicidade que eu tenho de ter você que participa aqui do meu canal. Perdoe-me às vezes se as minhas mensagens não consigo passar bem, porque talvez você que também, que nem eu, grave os vídeos, na hora a gente se esquece de alguma coisa, a gente quer passar certas mensagens, mas não consegue no total. Mas a verdade é que a essência é essa, principalmente no vídeo de hoje, a essência é essa, a humildade e a pergunta que fica: quem tu pensa que eu sou? Talvez isso não me importe, talvez me importe que o Criador sabe quem eu sou, o Criador sabe quem tu é, e sob a mão dele a proteção está sobre ti, sob a mão dele as enfermidades e as curas hão de chegar e as esperanças do teu coração serão renovadas. Muito obrigado, fiquem na paz, até mais.